Muito bem, chegamos ao vídeo de número 4 e este é o propósito de vida número 3, criado para se tornar semelhante a Cristo. Como eu disse sempre aqui, né, em outros vídeos, se você ainda não assistiu os anteriores, eu vou deixar o link na descrição para que você acompanhe o que nós já falamos até agora. Hoje nós vamos tratar do processo de transformação da nossa vida para nos parecermos, para sermos semelhantes a Jesus e entendermos por que este é o propósito de Deus para nós. Entendermos o papel de Jesus, não apenas para nos salvar, mas para ser um modelo, um exemplo de vida que nós devemos seguir. Então vamos lá entender como que funciona esse processo de se tornar como Cristo. Paulo aos Colossenses escreve que deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Dele, Jesus, Deus, nele. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Então, após a salvação, depois do processo de salvação em nossa vida, nós agora começamos um processo de crescimento, de gerar frutos. E precisamos então nos atentar para esse processo de crescimento, para que venhamos nos tornar fortes, vigorosos, pautados na verdade. E a nossa vida precisa ser de gratidão e alegria enquanto nós passamos por este processo de desenvolvimento. É algo que faz parte da vida e que nós devemos entender como um processo pós-salvação. Uma vez que nós estamos salvos, Deus espera que nós agora cresçamos no conhecimento e na graça dele. De fato, nós precisamos deixar de ser como criança. Paulo escreve em Efésios capítulo 4 que o propósito de Deus é que não sejamos mais como crianças. E aqui há uma diferença quando Jesus diz que nós precisamos ser como crianças para entrar no reino de Deus, e o que Paulo diz, mas que está tratando de temas diferentes. Quando Paulo escreve, ele está falando sobre maturidade, sobre uma fase que precisa acontecer depois da salvação. Jesus está falando de inocência, de não ter malícia nas suas atitudes, más intenções por trás daquilo que você faz. Mas de fato, quando nós somos transformados, precisamos então dar o próximo passo, que é sair daquela infantilidade, da forma simples do ser cristão em relação às coisas básicas, e darmos o próximo passo para continuarmos a crescendo e conhecer o Senhor cada vez mais. E este processo é feito pela palavra de Deus. João escreve que se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O processo de transformação ele vai acontecer pela palavra de Deus. Mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, mais nos aproximaremos de Cristo e entenderemos mais sobre Deus, sobre o propósito dele para as nossas vidas. E a Bíblia ela não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar, para transformar as nossas vidas, assim como diz o grande pregador D.L. Moody. Precisamos estar atentos a isso. E neste processo nós vamos passar por provações. E este versículo chama bastante atenção quando diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se analisarmos esse versículo, pedaços por pedaços aqui, vocês poderemos perceber ali que Paulo está dizendo que ele sabe, que ele tem certeza que Deus age em todas as coisas. E não é apenas naquilo que a gente acha que Deus vai fazer, naquelas coisas grandes, ou talvez que Deus não entre em detalhes pequenos, ou que quando algo ruim acontece, Deus não pode transformar aquilo de fato em algo bom. Evidentemente que Deus fará sim o seu papel, mas existe uma condição neste versículo que nós precisamos estar atentos. Deus age em todas as coisas para o bem apenas para aqueles que o amam, dos que foram chamados. E aqui não está falando de predestinação, está falando de que aquelas pessoas que aceitaram o chamado de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando a pessoa aceita esse chamado
e anda conforme a vontade de Deus, conforme o seu propósito, aí sim Deus age em todas as coisas. Também passamos por tentações para crescer. Ela faz parte da vida. Tiago diz que feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. O detalhe aqui está na palavra quando. A tentação sempre virá. Ela é um meio pelo qual nós crescemos. Martinho Lutero disse que as minhas tentações têm sido minhas mestras de teologia, porque ele sabia que o fato de ser tentado era porque o diabo queria algo dele. O diabo estava atrás de algo que ele poderia entregar ou ceder. Quando nós somos tentados, é porque de fato nós estamos andando corretamente. O diabo não vai tentar aqueles que ele já tem. Então, se você é tentado, na verdade, isso deveria ser um elogio quando você analisar por esse ponto de vista. Você, na verdade, está caminhando corretamente quando é tentado. Vamos entender então um pouco como funciona a tentação, quais são as fases, quais são as etapas e como que acontece a tentação em nossa vida. Na primeira fase é quando Satanás identifica um desejo dentro de você. Quando um pensamento surge sobre algo, sobre alguém, e aquilo começa a fazer parte da sua mente. E aí a gente passa para a segunda fase, onde Satanás tenta fazê-lo duvidar de que Deus disse sobre o pecado. Você começa a analisar, será que é mesmo errado isso daqui? Será que é assim mesmo? E aí começa a aparecer a dúvida na tua mente. A terceira fase é quando de fato você agora considera que aquilo que você achava que era errado não é errado. E você de fato agora acredita e aquela verdade que você acreditava, ela não faz mais sentido. E agora você está completamente enganado em relação ao que você acreditava. E pronto para a última fase, que é a desobediência de fato. Você acaba agindo de acordo com a ideia, o que via brincando em sua mente. E aí é onde tudo começa. Porque você ganha ou perde a batalha contra o pecado na sua mente. A mente, ela é o campo de batalha. Quando perdemos a batalha na mente, fatalmente perderemos a noção das nossas ações. É por isso que a Bíblia está cheia de versículos que falam para a gente cuidar da nossa mente, cuidar daqueles pensamentos que estão rondando ali na nossa mente, na nossa forma de pensar. É por isso que essa etapa de crescimento, ela leva tempo. E faz parte do nosso crescimento passar por várias etapas. E Eclesiastes trabalha justamente isso, que cada fase da vida é importante e que existe tempo para qualquer tipo de propósito. Por que será que demora tanto tempo? Porque de fato nós aprendemos lentamente. Demoramos anos, vários anos, décadas, para poder aprender muitas vezes um conceito. E temos que desaprender muita coisa. Aprendemos errado com os pais, muitas vezes, ou com pessoas, com professores, que nos ensinaram errado certo conceito. E agora nós precisamos passar primeiro por uma limpeza para depois encher de algo bom. De fato, também temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós e não, de fato, analisamos os detalhes que estão escondidos dentro do nosso pensamento, da nossa forma de agir. E crescer é quase sempre doloroso e assustador, porque toda mudança ela vai gerar uma espécie de dor, uma espécie de perda. E toda perda ela gera dor. E aí nós muitas vezes não escolhemos mudar porque sabemos que a etapa de mudança é difícil, ela é dolorosa. E sabemos que hábitos levam tempo para se desenvolver. Este então faz parte do processo de crescimento e de amadurecimento em relação a tornarmos semelhante a Jesus. Que Deus possa te abençoar cada vez mais e que você aprenda que faz parte da nossa vida esse processo de crescimento gradual.